Antes de começarmos, imagine como seria fortalecer a sua fé e caminhar cada dia mais perto de Jesus. Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, é um dos livros cristãos mais lidos da história e tem transformado a vida espiritual de milhões de pessoas. Se você deseja crescer na oração e viver uma fé mais profunda, o link para adquirir o seu exemplar está na descrição deste vídeo. Agora, vamos ao estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Livro 1, capítulo 3. Dos ensinamentos da verdade. Primeira parte. Bem-aventurado aquele a quem a verdade por si mesma ensina, não por figuras e vozes que passam, mas como em si é. Nossa opinião e nossos juízos muitas vezes nos enganam e pouco alcançam. De que serve a sutil especulação sobre questões misteriosas e obscuras, de cuja ignorância não seremos julgados? Grande loucura é descurarmos as coisas úteis e necessárias, entregando-nos com avidez às curiosas e nocivas. Temos olhos para não ver. Salmo 113, 13. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta primeira parte, aqui, o texto fala de uma felicidade diferente. Não é a felicidade de termos dinheiro, não. Não é a felicidade de nós aparecermos. É a felicidade de quem deixa Deus ensinar o seu coração. Mas o que isso quer dizer? Muitas vezes, as pessoas vivem ouvindo opiniões, vivem seguindo modinhas. As pessoas vivem acreditando em qualquer voz e fazendo o que todo mundo faz. Mas estas pessoas que fazem isso acabam perdidas. E o texto ele alerta: nem tudo o que parece certo está certo. E por quê? Porque a nossa mente pode nos enganar. Às vezes, a pessoa acha que está feliz, acha que está no caminho certo, acha que está vivendo bem, mas no fundo, esta pessoa está vazia. Então, o texto nos ensina o seguinte: só Deus mostra a verdade completa. Vamos trazer para o dia de hoje. Tem gente que passa horas vendo redes sociais, vive atrás de fofoca, gosta de assuntos inúteis, quer saber da vida dos outros, mas não busca a Deus. Então, o texto chama isso de coisas curiosas e nocivas. Traduzindo bem simples para nós entendermos, coisas que não ajudam a nossa alma. E o mais forte aqui é que muitas pessoas ignoram o que realmente importa. Um exemplo bem simples para nós entendermos. A pessoa, ela sabe tudo sobre famosos, mas não conhece a palavra de Deus. A pessoa sabe tudo do mundo aí afora, mas não conhece o próprio coração. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta parte, aprendemos que nem toda voz fala a verdade e que só Deus pode iluminar os nossos corações. Amém? E agora, vamos para a segunda parte, que diz o seguinte, vamos ler aí. Que se nos dá dos gêneros e das espécies dos filósofos? Aquele a quem fala o Verbo eterno se desembaraça de muitas questões. Desse Verbo único procedem todas as coisas e todas o proclamam, e esse é o princípio que também nos fala. João 8:25.
Sem Ele não há entendimento nem reto juízo. Quem acha tudo neste único, e tudo a Ele refere, e nele tudo vê, poderá ter o coração firme e permanecer em paz com Deus. Ó Deus de verdade, fazei-me um convosco na eterna caridade. Enfastiar-me, muita vez, ler e ouvir tantas coisas, pois em vós acho tudo quanto quero e desejo. Calem-se todos os doutores, emudeçam todas as criaturas, em vossa presença, falai-me, vós sóis. Nesta terceira parte, meus irmãos, aqui, o texto fala sobre Jesus, o Verbo eterno. Ou seja, Jesus, ele é a palavra viva de Deus. E o que o texto quer nos ensinar com isso? Isso, o texto vai nos ensinar que quem escuta Jesus encontra direção. O problema do mundo é o seguinte, que muita gente vive confusa. Cada um fala uma coisa, cada pessoa cria uma verdade diferente. Mas Jesus, ele não muda. Jesus, ele continua sendo a verdade. E o texto nos mostra algo muito profundo. Quando Deus fala ao nosso coração, a alma, ela encontra paz. Um exemplo bem simples para nós entendermos. Tem pessoas que escutam 1000 opiniões, assistem centenas de vídeos, procuram respostas em todo o lugar. Mas estas pessoas que fazem isso continuam vazias. E por quê? Porque existe um vazio que só Deus preenche. O texto chega a dizer, nesta segunda parte, a falar-se o seguinte: calem-se todas as criaturas, falai-me vós só. E o que isso significa no final desta parte? Isto significa que o Senhor, acima de todas as vozes, nós queremos ouvir a voz de nosso Deus Todo-Poderoso, porque só a voz de nosso Pai é a verdadeira. Amém? Vamos agora para a terceira parte, que diz o seguinte, vamos ler aí. Quanto mais recolhido for cada um, e mais simples de coração, tanto mais sublimes coisas entenderá sem esforço, porque do alto recebe a luz da inteligência. O espírito puro, singelo e constante não se distrai no meio de múltiplas ocupações, porque faz tudo para a honra de Deus, sem buscar em coisa alguma o seu próprio interesse. Que mais te impede e perturba do que os afetos imortificados do teu coração? O homem bom e piedoso ordena primeiro no seu interior as obras exteriores, nem estas o arrasam aos impulsos de alguma inclinação viciosa, senão que as submete ao arbítrio da reta razão. Que mais rude combate haverá do que procurar vencer-se a si mesmo? E este deveria ser o nosso empenho: vencermos-nos a nós mesmos, tornarmos-nos cada dia mais fortes e progredirmos no bem. Aqui nesta terceira parte, meus irmãos e minhas irmãs, aqui o texto fala sobre o silêncio interior, ou seja, Deus fala muito no silêncio. O problema é que hoje o mundo está barulhento demais. É barulho, é correria, é ansiedade, é distrações, é telefone o tempo inteiro e a alma fica cansada. E o que é ser recolhido, que o texto nos diz aí? Ser recolhido é ter momentos de silêncio com Deus. O texto ensina, quanto mais simples e puro for o coração, mais a pessoa entende as coisas de Deus. Vamos trazer para a nossa vida. Tem gente que vive agitada o tempo todo, não consegue parar, não consegue orar, não consegue ouvir a Deus. E por quê? Porque o coração está cheio demais. Outra parte muito forte aqui nesta parte é que o texto nos diz: o homem bom ordena primeiro no interior. E o que isso quer dizer? Primeiro a pessoa muda é por dentro, depois a pessoa muda por fora, porque o verdadeiro combate é dentro de cada um de nós. É lutarmos contra o orgulho, contra a raiva, contra a inveja, contra a preguiça, contra
o pecado. E o texto também nos diz que a maior batalha da gente é nós vencermos a nós mesmos. Amém? E agora vamos para a quarta parte, que diz o seguinte, vamos ler aí. Toda perfeição nesta vida é mesclada de alguma imperfeição, e todas as nossas luzes são misturadas de sombras. O humilde conhecimento de ti mesmo é caminho mais certo para Deus que as profundas pesquisas da ciência. Não é reprovável a ciência ou qualquer outro conhecimento das coisas, pois é boa em si e ordenada por Deus. Sempre, porém, devemos preferir-lhe a boa consciência e a vida virtuosa. Muitos, porém, estudam mais para saber que para bem viver. Por isso erram a miúdo e pouco ou nenhum fruto colhem. E aqui, meus irmãos, nesta quarta parte, o texto, ele nos ensina algo muito importante. Ninguém é perfeito. Mesmo as melhores pessoas, elas erram, elas caem, elas falham. Elas lutam contra as suas fraquezas. Então, o texto nos ensina sobre a humildade, que não devemos nos achar melhores que ninguém. Outra lição muito forte nesta parte é que o texto nos fala a nós conhecermos a nós mesmos, que isso vale mais do que muito conhecimento. Traduzindo, é mais importante reconhecer os nossos erros do que parecer inteligente. O texto não condena o estudo, mas o texto nos alerta. Saber muito sem viver bem não adianta nada. Um exemplo bem simples. A pessoa, ela fala bonito sobre Deus, ela ensina aos outros, mas ela não vive aquilo. E isso não agrada a Deus. O texto nos diz algo muito forte. Muitos estudam mais para saber do que para viver. Muitos, meus irmãos, estudam mais para saber hoje em dia. Isso acontece muito hoje. Tem pessoas que sabem discutir, sabem responder, sabem falar, mas não sabem amar. E isso não agrada a Deus, nem um pouco. Amém? E agora vamos para a penúltima parte, quinta parte, que diz o seguinte: se empregasse tanta diligência em extirpar vícios e implantar virtudes, como em ventilar questões, não haveria tantos males e escândalos no povo, nem tanta relaxação nos claustros. De certo, no dia do juízo, não se nos perguntará o que lemos, mas o que fizemos, nem quão bem temos falado, mas quão honestamente temos vivido. Dize-me, onde estão agora todos aqueles senhores e mestres que bem conheceste, quando viviam e floresciam nas escolas? Já outros possuem suas prebendas, e nem sei se porventura deles se lembram. Em vida, pareciam valer alguma coisa, e hoje ninguém deles fala. Neste penúltima parte, meus irmãos, aqui, nesta quinta parte, o texto faz uma comparação muito forte. As pessoas se esforçam muito para discutir, mas pouco para mudar de vida. E o texto diz: se as pessoas lutassem contra os próprios pecados com a mesma força que usam para discutir ideias, o mundo estaria muito melhor. E por quê? Porque muitas vezes é mais fácil a gente falar, a gente criticar, apontar erros, discutir, do que mudar o nosso próprio coração. Vamos trazer para o nosso dia de hoje. Tem pessoas que sabem tudo sobre religião, discutem versículos, corrigem os outros, mas continuam sem amor, sem humildade e sem transformação. E o texto alerta que no dia do juízo, Deus não vai perguntar quanto você sabia, mas como você viveu. E isso é muito profundo, porque no fim, Deus não vai olhar apenas palavras, Ele vai olhar atitudes. Um exemplo bem simples: não adianta dizer, eu conheço a Bíblia inteira, se a pessoa não perdoa, não ama, não ajuda, não vive a palavra. E outra parte muito forte, o texto fala daqueles homens famosos e estudiosos que o mundo admirava. Hoje,
muitos nem são lembrados. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que a fama passa, o conhecimento humano passa, mas as obras feitas com amor permanecem diante de Deus. Amém? E agora vamos para a última parte, que diz o seguinte, parte 6. Como passa depressa a glória do mundo. Oxalá a sua vida tenha correspondido à sua ciência, porque tarde terão lido e estudado com fruto. Quantos neste mundo, descuidados do serviço de Deus, se perdem por uma ciência vã? E porque antes querem ser grandes que humildes, se esvaecem em seus pensamentos. Romanos 1:21. Verdadeiramente grande é aquele que tem grande caridade. Verdadeiramente grande, aquele que a seus olhos é pequeno e avalia em nada as maiores honras. Verdadeiramente prudente é quem considera como lodo tudo o que é terreno para ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. E verdadeiramente sábio aquele que faz a vontade de Deus e renuncia à própria vontade. E aqui, meu irmão e minha irmã, nesta última parte, o texto ele nos fala sobre a rapidez da vida. Tudo neste mundo passa e vai passar e está passando muito e muito rápido. Pessoas famosas passam, dinheiro passa, beleza passa, a fama passa. E o texto nos faz uma pergunta forte: onde estão aqueles grandes homens do passado? Traduzindo, o mundo esquece rápido das pessoas. Então, o texto ensina: não viva buscando aplausos do mundo, porque o mais importante é agradar a Deus, é viver com amor e fazer a vontade de Deus. E o texto fala algo lindíssimo: verdadeiramente grande é aquele que tem grande caridade. Ou seja, grande não é quem aparece, grande é quem ama. Outra frase fortíssima é que sábio é aquele que faz a vontade de Deus. E isso muda tudo, porque ser sábio não é a gente ter dinheiro, não é ter fama, não é ter estudos, e sim é obedecermos a Deus. Amém? Foram estes os últimos versículos dessa parte deste capítulo 3 do livro da imitação de Cristo. Amém? E antes da gente finalizarmos este vídeo, eu quero deixar uma indicação especial para você. Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, é um livro que pode ajudar você a aprofundar a sua fé, fortalecer a sua vida de oração e se aproximar ainda mais de Jesus. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja ter essa grande obra na sua caminhada espiritual, o link para adquirir o seu exemplar está na descrição deste vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e a de todos os seus familiares, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.